Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em linguagem Fortran, né, fazendo o nosso exercício que envolve a leitura de arquivos, leitura e escrita de arquivos binários no formato do Grades. Eu mandei para vocês, e vou deixar também na descrição aqui, mandei um arquivo que é um name list, tá? Eu construí esse name list, a gente vai usar esse name list hoje para introduzir dentro do nosso código que a gente tinha feito até agora. Se vocês olharem aqui, ó, né, nosso arquivo name list, eu chamei de lein, tá? O nome do arquivo não interessa. O que é importante em um name list? Vamos lembrar lá do pouco que a gente viu. Se vocês olharem para esse name list, vocês vão ver que várias coisas a gente pode encontrar dentro do arquivo CTL, né? Deixa eu abrir o CTL aqui só para a gente ver. Nós temos o nosso CTL, então ele começa lá com a palavra D7, né? Começa aqui com D7, tá? Então, curso 1.gra, o UNDEF é o menos 9933, options, Little Engine, o title, runs 42 output. O que mais a gente tem aqui? XDEF, né? YDEF, ZDEF, todas as coisas que a gente tem dentro de um arquivo CTL. Então, ó, se a gente olhar para esse arquivo lein, várias dessas coisas que estão no lein, né, foram tiradas do arquivo CTL, tá? Então, o que é importante? Olha, o começo aqui, o que identifica o name list? Essa palavra, leparames, aqui, le_parames. Então, a gente começa com e comercial, leparames, certo? E na sequência do leparames, eu tenho todos os parâmetros que eu vou colocar dentro do name list. Posso, inclusive, usar comentários, né? Posso, inclusive, utilizar comentários. Como que eu separo os parâmetros? Vou separar por vírgula, né? Enquanto eu tiver parâmetros para ler, como eu identifiquei, eu vou identificar dentro do comando namelist, dentro do nosso código principal, ele vai saber. Então, ele vai identificar essa variável nx. Eu posso até colocar vários valores aqui. Ele vai saber que são valores relativos, se for o caso de um vetor, por exemplo, ele vai saber que são valores relativos a esse vetor. Se for a outra, quando ele identificar a outra variável que eu defini lá dentro do name list, né, dentro do programa, ele vai saber que é a próxima variável. Todas separadas por vírgula. A última variável do name list, ela não tem vírgula, tá? Por quê? Não tem mais nada para frente. Ele vai identificar que é o fim ali da leitura do name list e vai esperar um comando end. Eu posso acrescentar a esse comando end a identificação de qual é a namelist que ele está fechando. Então, aqui no caso, eu coloquei end leparames. Tá? É o final do namelist leparames. A boa parte das coisas estão no CTL. Por exemplo, NX, NY, NZ e NT são valores que a gente encontra no CTL. Dentro do CTL também, ó, se a gente olhar, eu tenho aqui o ΔT, que está em 30 minutos, né, dentro do CTL. 30 minutos. Eu transformei esses 30 minutos em segundos. Eu quero que ele entre aqui. Poderia ser em minutos? Poderia. Tá? Mas em segundos fica mais fácil a nossa operação. Então, eu coloquei aqui o ΔT em segundos, né, e coloquei aqui a descrição do que é esse ΔT. Sig leves. Por que eu chamei de sig leves? É porque esse tipo de disposição aqui do Brahms ou do Rams, eles utilizam, né, o tipo de coordenada vertical que é tipo sigma. Então eu chamei de sigma, tá? Leves, de níveis, né, verticais, eu chamei essa variável de sig leves. E veja que essa variável é um vetor. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui dentro do programa que ela vai ser identificada como um vetor, tá? E aqui eu tenho os diversos níveis. Veja, se vocês contarem aí, cada linha tem 8, a gente tem aqui 32
níveis verticais, que está aqui o NZ igual a 32, todos separados por vírgula. Uma coisa que está no CTL, mas que eu coloquei aqui de maneira diferente, por exemplo, o nome IN está lá, é o nome do arquivo de entrada, né? Então ele está aqui, se a gente olhar o nome curso 1.ctl, está aqui o nome IN, que é o curso 1.gra. Então eu coloquei esse nome aqui, poderia ser outro arquivo. Então veja que, por que eu fiz isso? Porque a ideia é que esse programa possa ser utilizado para outros arquivos, certo? Sem a necessidade de compilação do programa. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, eu dei alternativa para o usuário do programa de escolher o nome do arquivo de saída também, tá? E eu estou colocando só o nome do arquivo, o bin, tá? Eu não vou fazer isso para o CTL. O CTL eu vou usar um outro artifício dentro do Fortran, a gente vai usar uma nova função de cadeia de caracteres, que é o index, para a gente poder criar o nome do arquivo de saída, o arquivo CTL, o arquivo descritor desse arquivo binário. A frequência, aqui, do mesmo jeito que eu tenho ΔT, coloquei uma opção aqui para a gente escolher qual é a frequência de saída dos nossos dados, a gente vai brincar com isso depois. E coloquei uma outra variável aqui, que é maxvert, que é, eu esqueci de definir, vocês podem escrever dentro do arquivo aqui, definição do nível máximo para extração de variáveis na vertical. Eu quero, como nós temos 32 níveis, eu quero colocar uma opção para a gente extrair só os níveis abaixo de um determinado nível. Então, aqui eu estou colocando 2.000, por exemplo. Ele vai selecionar todos os níveis que estão abaixo dos 2.000 metros. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, eu já sei que o nível que ele vai selecionar com 2.000 é 1960, tá? Nesse caso. Então, a ideia é a gente selecionar um número mínimo lá de níveis verticais. Eu posso até colocar o valor aqui, né? Eu sei quais são os níveis que eu tenho no CTL, estou olhando aqui para esses níveis, eu posso escolher qual é o nível vertical que eu quero. Mas a ideia, eu poderia escolher todos, eu poderia escolher um, né? Eu coloco aqui a altura, sem querer saber quantos níveis eu preciso escolher, eu só quero saber qual é a altura, até que nível eu quero ver. Então, por exemplo, se eu estiver estudando meteorologia da camada limite, né? Micrometeorologia. Eu quero ver tudo que acontece até 1.000 metros. Então, eu venho aqui, coloco tudo que acontece até 1.000 metros, por exemplo. Tá? Uma ideia. Então, o programa ele vai ter que extrair as variáveis verticais, os níveis verticais até 1.000 metros, por exemplo. Eu vou deixar aqui 2. Depois a gente vai brincar com vários níveis para vocês verem como isso funciona. Então, essas são as variáveis que estão definidas dentro do nosso arquivo, que é o nosso arquivo de namelist, tá? Então, a gente vai usar esse namelist e vai colocar todas essas informações dentro do programa, tá certo? Então, vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente acrescentar esse namelist. Aliás, a gente precisa, né, da nossa última aula, algumas coisas ficaram para a gente fazer, tá? Vamos lá. Nós temos alguns erros, né, que eu encontrei no nosso programa da nossa última aula. Então, por exemplo, se a gente for lá na construção do nosso arquivo CTL, vamos lá primeiro onde a gente começou a escrever o nosso arquivo CTL. Tem 2 errinhos lá. O primeiro deles está aqui, ó, nesse comando option, né? Na verdade, no plural, é options, tá? Options, little end. A outra coisa que eu já identifiquei, contando as variáveis que nós selecionamos, não são 8 variáveis, na verdade são 9 variáveis, certo? Então, os 2 errinhos que estavam aqui na construção do nosso arquivo CTL. Eu vou fazer uma outra coisa aqui diferente também, para facilitar a visualização. Ó. Vejam aqui nesse arquivo CTL, o que eu fiz aqui? Ó.
Na variável zdef, eu quebrei, para ficar tudo alinhadinho, para a gente conseguir ver todos os níveis, eu escrevi os níveis verticais na linha de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, onde tem aqui, para a gente escrever o zdef, eu vou mudar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou escrever, vou deixar na primeira linha só os níveis verticais, só até a palavra linear aqui, né? Vou tirar isso daqui. E vou deixar só para escrever o NZ. Aí eu vou ter um problema de numeração, vou colocar 226 aqui. Não ficou muito elegante, mas serve. E aí, na segunda, eu vou escrever os níveis sigma, né? Os sig leves aqui. Então, vamos lá. 226, no que formato? Aí, aqui, eu vou escrever no formato 5F.8.1. Tá? Eu simplesmente quebrei. Eu quebrei isso aqui em duas partes. Tá? Na primeira linha, eu vou escrever zdef, o número de níveis linear, e na linha de baixo, eu vou escrever, a cada 5 valores, eu vou usar uma linha para escrever os níveis que forem selecionados. E aqui a gente está selecionando, ó, de 1 até 11. A gente não fez essa seleção ainda, mas é uma coisa que a gente vai acrescentar dentro do programa nessa aula de hoje. Tá certo? Então, esses eram os erros que nós tínhamos da aula passada. Outras coisas que estão faltando aqui para a gente escrever esse CTL é a gente definir, né, essas variáveis que eu coloquei, que eu escrevi aqui, por exemplo, o ICT. Eu criei uma variável que é um inteiro, que eu chamei de ICT, mas a gente não fez o cálculo desse ICT. A mesma coisa com o IORA. O que é o IORA? ICT vai ser o número de tempos do arquivo de saída, que vai depender da frequência de saída. IORA também, né? O que é o IORA? É aqui essa variável que eu coloquei aqui no formato I1, tá? Nesse caso. Então, eu estou colocando aqui o intervalo de tempo que vai depender da frequência de saída. Se eu quiser de hora em hora, vai ser 1 hora. Se eu quiser de 2 em 2 horas, vai ser de 2 em 2 horas e assim por diante. Lembrando que a frequência máxima que eu posso colocar é meia hora, que é a própria frequência do arquivo de entrada. Tá? Estou sempre limitado a essa frequência de entrada. Tá certo? Muito bem. Então, a gente precisa definir ICT e IORA. Antes de mais nada, que são duas... e outra coisa, o ILEV também a gente precisa definir. Mas, para isso, a gente precisa ler essas variáveis de entrada, né? Que são as variáveis que eu defini dentro do nosso namelist. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o namelist dentro do programa. Tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar modificar? Veja que esses valores que a gente definiu no namelist que eu passei para vocês, já estavam definidos aqui como constantes simbólicas. Então, a gente vai ter que mudar isso. Eu não vou mais definir esses valores aqui. Então, a primeira linha que a gente vai modificar é essa linha de definição dos valores de entrada. Então, eu vou tirar aqui os valores. Primeiro que eu vou tirar a declaração parameter, né? Vou tirar essa declaração. Deixa o papel aqui. E vou tirar os valores. Por quê? Porque esses valores virão do nosso namelist. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai mudar. Feito isso, então, agora eu preciso olhar para o namelist e criar esse namelist dentro do programa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer isso, deixa eu ver, declaração do arquivo de entrada. Pode ser aqui. Antes, fim da declaração de variável, posso fazer logo depois da declaração de variáveis, né?
vou colocar aqui, né? Definição do name list. Como é que a gente define o name list? Através do comando name list, tá? Abro um slash aqui, né, uma barra, e vou pegar o nome do name list. Qual é o nome do name list? Obrigatoriamente, ler parames, se eu quiser que ele leia o name list que a gente definiu. Então, o nome do nosso name list é ler parames. E qual a ordem que a gente vai ter que colocar? Exatamente a ordem que se encontra aqui. Então, eu tenho que colocar NX, NY, NZ, NT, nome in, delta T, sig leves, nome bin, frec out e max vert. Exatamente nessa sequência. Vamos lá, NX, NY, NZ, NT, nome bin, delta T. Deixa eu colocar na próxima linha. Linha de continuação. Sig, leves, nome, in, frec, out, max, vert. Então, ó, vejam que esses são exatamente, deixa eu só copiar aqui para vocês verem que está exatamente na sequência que a gente tem aqui do name list, ó. Só jogando aqui para vocês verem, vou apagar isso aqui, tá? Mas vejam qual é a sequência, ó. NX, NY, NZ, NT, nome in, delta T, sig leves, nome bin, frec out, max vert. Tá? Exatamente nessa ordem, as palavras do mesmo jeito que estão no programa tem que estar no name list. Ok? Muito bem. Então, a partir daqui, o name list está criado. Detalhe, todas essas variáveis aqui têm que ter sido declaradas anteriormente dentro do programa. Né? Então, veja aqui, ó, por exemplo, sig leves aqui, eu defini, né, na aula passada, esse sig leves como sendo um vetor com 100 posições. Lá no nosso name list, então, eu posso colocar até 100 níveis verticais que ele vai aceitar sem nenhum problema. Tá certo? No caso ali, a gente colocou 32, porque o arquivo que a gente está lendo tem 32 níveis, mas se ele tivesse mais níveis, bastaria eu colocar ali um NZ maior e colocar quais são esses níveis verticais ali na descrição da variável sig leves, certo? Que está dentro do name list. Então, isso, né, já resolveria o nosso problema. Então, a partir daqui, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ler os valores desse name list, tá certo? Então, feita a definição do name list, antes da alocação de memória, obviamente, porque agora, para alocar os valores aqui de NX, NY e NZ, eu preciso saber quais são esses valores. De onde eles estão definidos? Estão aqui, ó, dentro do name list. Então, a gente vai abrir o name list. Então, leitura do name list. Vamos lá. Normalmente, open, eu vou abrir o arquivo 1 aqui, porque eu quero, file. Agora, eu preciso saber qual é o nome do arquivo que contém o name list. Qual é o nome do arquivo? Lein, né? É o arquivo que eu mandei para vocês. Lein. Então, lein. O status desse arquivo é oops, né? E pronto, fecha aqui e lê, abrir o arquivo namelist. O que muda na leitura? Né? Para ler um namelist, eu leio todos os parâmetros do namelist, uma vez que eu defini aqui, de uma única vez, simplesmente lendo todos os parâmetros. Como? Read. O que eu quero ler? Ler parâmetros. Vou criar aqui um status, e o stat igual a ios. Vou usar aquele... E pronto.
fiz a leitura de todos os parâmetros que estão dentro do namelist. Fiz a leitura, posso fechar esse arquivo. Bem simples, certo? Então, veja como é que eu fiz a leitura, né? Como é que eu fiz a leitura? Ler parâmetros, automaticamente eu leio tudo que estava escrito dentro do namelist. E pronto. O nosso programa já ficou flexível para que o usuário possa mudar várias informações dentro do programa. Certo? Muito bem. Então, agora, algumas coisas que a gente tinha, e como eu já li os valores dentro desse namelist, agora eu posso alocar memória, agora eu posso fazer todas as outras coisas. Tá? Então, veja bem, antes a gente estava definido lá, já tinha definido, né, dentro dos comandos de atribuição, várias coisas. Por exemplo, ΔT, não preciso mais. Por quê? Está definido dentro do namelist. Freq-out, não preciso mais. Por quê? Está definido dentro do namelist. Nome in, né? Veja que a gente colocou aqui, ó, dentro do namelist, nome in. Então, ele também já está definido, não preciso definir aqui mais nome in. Nome bin, também não preciso mais definir o nome bin, porque agora ele vai depender do usuário. Então, agora eu tenho que adaptar a variável nome.ctl. Né? Para fazer a adaptação da variável nome.ctl, eu vou criar mais uma variável que eu vou chamar de uma variável do tipo inteiro. Tá? Vou voltar lá em cima, nas nossas variáveis, aqui, iora, eu vou criar uma variável chamada de ifin. Ifin. Tá? O que essa variável vai fazer? Vamos voltar lá no nome do nosso arquivo. Essa variável é do tipo inteiro. Ifin vai ser igual. E aqui eu vou usar uma função de cadeia de caracteres para identificar um caractere específico dentro do nome do arquivo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a função index, tá? Que a gente viu lá quando nós estávamos tratando sobre cadeias de caracteres. O que a função index faz? Ela procura um determinado caractere dentro de uma cadeia. Então, eu quero que ele procure dentro da cadeia chamada NomeBin, tá? Onde é que está o ponto. Então, o usuário vai colocar um arquivo, por exemplo, nome.gra, nome.bin, nome. Seja lá o que for. Eu não sei, mas ele tem que colocar, e aqui é a condição, lógico, se ele não colocar um ponto, aí não vai funcionar, mas eu vou colocar, pensando, né, que o arquivo, que o usuário vai colocar o nome do arquivo de saída com extensão. Tá? Posso até colocar isso aqui, ó, no lein. Nome do arquivo de saída, máximo por exemplo, aqui, ó, com extensão, usando o limite máximo de 50 caracteres. Então, coloquei a instrução para o usuário aqui, ó. Então, pronto. Aí eu já garanto que ele coloque um ponto alguma coisa. Certo? Vou salvar, Ctrl S. Estou avisando o usuário que ele precisa colocar alguma coisa, ponto alguma coisa, tá? Com extensão. Então, eu vou procurar onde que está o ponto. Onde está o ponto dentro da cadeia de caracteres nome bin. Achando isso, eu sei que o que tem depois desse nome é a extensão. A extensão não me interessa, porque eu vou querer mudar essa extensão. Então, a gente vai achar onde está o ponto. Onde está o ponto? Isso vai ser um inteiro, é um valor, é um número, né? E agora, a nossa variável nome.ctl, eu vou construir, o que eu vou fazer? Eu vou criar o CTL com o mesmo nome do arquivo de saída, mas vou mudar a extensão.
desse nome. Então, eu vou fazer assim, ele vai ser o nome in, em vez de ir de 1 até i5, ele vai de 1 até enfim. É o ponto. E vou concatenar isso com CTL. Pronto. Troquei a extensão, seja lá qual foi, a que o usuário colocou, por CTL. Simplesmente fiz isso. Então, criei aqui o nome CTL, tá? Usando mais uma função, que é a função index. Ok? Então, eu vou procurar onde está o ponto. A partir do ponto, eu vou mudar a extensão. Eu vou até o ponto, ó, né? Vou até o ponto. O ponto está onde? Está no ifim. Então, eu vou começar de 1 até ifim e vou achar essa extensão. Detalhe, nome in, nome bin e nome CTL, a gente deixou livre, tá? Então, vejam aqui que quando nós fizermos a declaração de caracteres, né, eu deixei esses caracteres, faltou mudar aqui, ó, nome in, ó, que antes estava com 11, agora eu vou colocar 50 também. 50. Tá? Isso significa que eu vou ter, provavelmente, espaços em branco dentro dessa variável. Então, quando eu for fazer a abertura da variável, né, quando eu utilizar o comando open, eu não posso simplesmente colocar nome in. Eu tenho que colocar um trim do nome in, como a gente já viu na aula passada. Então, vamos fazer isso. O primeiro comando open, então antes ó, era open file nome in, porque a gente tinha garantido o tamanho. Então, a gente precisa mudar isso aqui para trim do nome in. Ótimo. Desta maneira, eu pego só os caracteres que foram utilizados. Não preciso saber quantos são. A mesma coisa aqui com o nome bin. Então, eu vou abrir, né, o trim do nome bin. Precisamos verificar se não ultrapassou a coluna, 72, não ultrapassou, tranquilo. Então, essa alteração já garante que a gente consegue ler, abrir esses arquivos sem nenhum problema, sem abrir um arquivo que tem um nome com um monte de espaços. Ok? Muito bem. O que mais que a gente precisa fazer, né? Pensando no nosso name list. Bom, faltou, lá no CTL, a gente precisa calcular quais são os valores, né, de ICT e leve. Então, vamos fazer isso. Abrimos aqui. Então, aqui, ó, embaixo, onde a gente declarou o IFIM, embaixo do tempo, vamos começar a colocar o ICT também. Vamos colocar o ICT como ICT igual a 0. E o ICT é uma coisa bem simples. O que eu preciso saber do ICT? Ele começa com 0. Cada vez que eu fizer a escrita do arquivo, esse ICT precisa ter um acréscimo, né? Cada vez que ele passar pelo tempo, ele vai ter um acréscimo. Onde a gente fez isso? Na verificação se é para escrever ou não a saída. Então, vamos lá no nosso if resto, em algum lugar. Deixa eu procurar aqui. Resto. Tá aqui, ó. Então, se o resto da divisão, onde a gente colocou, né? Nós colocamos, se o resto da divisão de tempo por frac out for igual a 0, significa que é para escrever. Se é para escrever, ICT igual a ICT mais 1. Pronto. Defini qual é o valor de ICT. Qual é a outra variável que nós definimos lá no CTL que a gente ainda não calculou? Falta calcular o ILEV e falta calcular o IORA. O IORA é fácil, a gente já sabe. Em qualquer ponto onde a gente fez a leitura do arquivo de entrada, do arquivo namelist, a gente já tem a frequência de saída, certo? Então, vamos lá. No mesmo lugar onde a gente definiu aqui, né, nos comandos de atribuição, aqui, ó, vamos definir
A gente já definiu o nome do arquivo de saída. Vamos definir o tempo, né, de saída, que é o iora. O que é o iora, né? O iora vai ser igual. A gente tem a frequência de saída, cada hora tem 3.600 segundos. Então, vamos fazer assim, ó. Iora vai ser o int de track out, que é o nome da variável que a gente definiu lá, a frequência de saída, dividido por 3.600. Como são dois números reais, né? Então, eu estou usando a função int para transformar o resultado da divisão de um número real por outro número real é um número real. Então, o resultado disso é um número real. O que eu estou fazendo? Estou transformando esse número real com a função int em um número inteiro. Então, iora, como a gente definiu lá em cima, é um número inteiro. Então, iora também está definido. O que falta definir? Falta a gente definir o ileve. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Vou escrever... Procura pelo nível máximo. A gente definiu no nosso namelist qual é o maxvert. Então, eu vou usar essa variável maxvert, que é 2000, e vou procurar qual é o nível máximo. Tá? Vamos lá. Para fazer isso, eu vou fazer um do. K vai de 1 até nz. If maxvert. Vou subir isso aqui um pouquinho. Se o maxvert for menor ou igual ao sig leves de K, então ileve é igual a K menos 1. Quero pegar sempre o nível abaixo daquele limite. Abaixo é menor ou igual ao valor que eu defini no maxvert. Tá? Write na tela, no formato livre, máximo nível vertical igual leve. Write na tela, no formato livre, correspondente a... Aí eu vou colocar aqui o sig leves de ileve, metros. Tá? Então, ele vai dizer para a gente aqui, ó, qual foi o nível, qual é o número, né? Primeiro, segundo, terceiro, sei lá, 10º nível, e vai dizer qual é o nível que corresponde a essa posição, em metros. Que pode não ser igual aos 2.000 que eu escolhi. No caso ali, para a gente, como eu escolhi 2.000, ele vai dar 1960, que é o 15º nível. Depois a gente pode mudar isso. Feito isso, eu vou fazer uma coisa que a gente aprendeu, que é o seguinte: como é que eu altero o fluxo de um programa? Então, eu vou colocar aqui, ó, go to 222. Se isso acontecer, quero que você vá para a instrução, sai do looping, que você não precisa continuar aqui dentro, né, desse do, fechar aqui o end do. E o que vai ser o 222? Simplesmente um sinal para ele sair de dentro do loop. 222 vai ser um continue. Deixa eu contar aqui, para ver se não está. Aqui já ia dar problema, porque estava tudo fora da... Cuidado aqui com a coluna, né?
Pronto, descobri quem é o eleve, que vai estar abaixo da variável que eu defini aqui, maxvert. Então, olhando aqui para o maxvert que a gente escolheu, que é o 2.000 metros, eu consigo olhar aqui para os níveis verticais e saber qual é a variável, qual é o nível. Ó, veja bem, ó. Aqui eu tenho 1960, o próximo é 2.382, então ele vai parar aqui. 8, 15 níveis. Então eu sei que o eleve vai valer 15. Eu estou selecionando 15 níveis verticais. Se eu escolher 1.000, vamos ver quais que estão abaixo de 1.000. Está aqui, ó. Vai até o 11º nível, que seria 867,4. Então eu posso escolher, eu olho aqui e vejo, eu quero abaixo de 200 metros, quero abaixo de 10.000 metros. E aí você escolhe. Então está livre, sem a necessidade de compilar o arquivo, você já consegue definir qual é o nível vertical do arquivo de saída. No máximo, ele obviamente vai ter 32 níveis, que é o limite, né, que a gente tem dentro do arquivo de entrada. Quem vai definir isso? O arquivo de entrada. Então, está um programa totalmente flexível para a gente poder usar com qualquer número de níveis verticais. Tem uma outra coisinha que eu quero corrigir aqui na hora de escrever o CTL, que é o seguinte: eu escrevi o nome das variáveis todas lá em inglês, aí eu vou botar aqui, só botar um padrão, né? Pra não ficar feio. Ponto de orvalho. Tinha escrito tudo em inglês, aí vou escrever aqui ponto de orvalho. Lógico que isso não é um erro, né, gente? Mas vamos colocar uma coisa padrão, bonitinha. Chique. Dew point. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui a variável maior, é essa, vamos colocar tudo alinhado, porque senão o CTL vai ficar todo troncho. Veja que isso aqui já é perfumaria, tá? Não tem nada de necessário, que é pura perfumaria. Se você quiser alinhar aqui a unidade no final também, posso fazer isso, ó, para ficar bonitinho. Alinho as unidades aqui no final. Mas isso é perfumaria, nada disso é necessário. Como nós somos muito caprichosos, a gente vai fazer bonitinho, para ficar bem bacana o nosso arquivo CTL. Tá? Então, agora, a princípio, o nosso CTL está pronto. Ele vai rodar sem nenhum problema. Deixa eu só voltar aqui na hora para eu explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que nós fizemos no comecinho, que acho que é a parte mais confusa aqui na hora de escrever o CTL. Então, qual é a questão? Veja, quando eu coloco dentro do namelist uma possibilidade para o usuário de colocar qualquer nome aqui do arquivo de saída, eu estou criando um problema para mim, né? Mas essa é a ideia. Eu quero que o programa seja flexível o suficiente para que o usuário coloque lá qualquer nome de variável e esse nome de variável seja entendido pelo programa e funcione bonitinho. Então, aqui nesse caso, veja, ó, quantos caracteres tem aqui? Tem 5, 6, 10, 12, 14 caracteres, certo? 14 caracteres, eu estou contando. Mas eu não sei quantos o usuário vai colocar. Então, eu tenho um problema. Muito bem. O problema é que, para escrever um arquivo no formato ASCII, formatado, eu preciso saber, principalmente quando eu estiver escrevendo cadeias de caracteres, eu preciso escrever do tamanho certo essa cadeia de caracteres, ela não pode ter espaço, porque a gente já viu quando nós tratamos lá de cadeia de caracteres, que quando eu tenho espaço, ele desloca a cadeia de caracteres na hora de escrever, certo? Então, eu posso pegar um pedaço, ou se eu quiser escrever o nome de uma variável e depois do nome, como eu fiz lá em cima, escrevi a unidade, né? Imagina que... isso é uma coisa importante.
Quer ver, ó? Onde a gente definiu qual era o ilev, né? Vou voltar aqui. Onde a gente... Ó, olha só. Aqui nesse comando de escrita, eu mandei ele escrever na tela, né? Correspondente a sigleves igual a ilev. Imagina que eu estivesse escrevendo o nome de uma variável que eu não sei qual é o tamanho, mas eu defini ali em cima como tendo até 50 caracteres. O que vai acontecer? Se o arquivo que o usuário colocou tem 6 caracteres, ele vai escrever os 6 caracteres e os outros 44 em branco. O metro, que é a unidadezinha que eu coloquei aqui, ó, vai ficar lá 46, 44 caracteres distante do nome. E eu não quero isso. E dependendo da situação, isso pode até me dar um erro, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso saber qual é o tamanho. Como é que eu sei como é o tamanho, qual é o tamanho de um string? E vejam aqui, nesse esqueminha que eu fiz na aula passada, então, primeira coisa, a gente vai abrir qual é o arquivo de saída. Como é que eu resolvo o problema para abrir o arquivo de saída sem saber qual é o tamanho da cadeia de caracteres e sem abrir um arquivo com um monte de caracteres em branco? Eu uso a função trim. A função trim vai pegar só os caracteres que forem diferentes de branco. Tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, veja que nome CTL tem 50, ela pode ter até 50 caracteres. Mas o usuário não vai colocar 50. Foi um limite exagerado que eu coloquei para praticamente aceitar qualquer nome de variável que o usuário vai escolher. Tá? Então, eu coloquei aqui nome CTL, que tem 50, mas eu quero só pegar aqueles que forem diferentes de caracteres em branco. Então, eu uso a função trim. Eu não sei quantos são, mas ele só vai pegar os que forem diferentes de branco. E vai abrir esse arquivo. Eu não sei qual é o tamanho, né? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu descubro qual é o número de caracteres diferente de branco de uma cadeia de caracteres? Eu uso a função lengtrim. E o resultado da função lengtrim é um valor inteiro, tá? Inteiro. Um valor inteiro, né, pensando lá que nós temos até 50 caracteres, no máximo ele pode ter 1 ou 2 dígitos. Eu não sei se ele vai ter 1 ou 2. Então, o que eu faço? E como é que eu transformo esse número inteiro em uma cadeia de caracteres? Tá? Eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia usar a função char, que transforma inteiro em caractere, ou eu posso simplesmente, de uma maneira mais fácil, escrever esse inteiro dentro da cadeia, é como se eu estivesse, né, pegando um papel e escrevendo o valor ali dentro. A partir daquele momento que eu escrevi no papel, eu não posso mais calcular com aquilo. Mas ela é uma informação que eu tenho, está escrito dentro da variável. Então, imagina que STR aqui, para mim, é um papel. E eu estou escrevendo na folha de papel o valor obtido do resultado do comando lengtrim. Tá? Que no caso ali a gente contou era 14, se eu não me engano. Então eu vou pegar esse valor 14 e vou escrever como se eu estivesse escrevendo num papel. Não consigo calcular mais nada com aquilo. Eu simplesmente escrevo o valor 11 como um string, como uma cadeia de caracteres, dentro da variável str. Só que eu não sei se ela tem 1 ou 2 dígitos. E como é que eu resolvo isso? Eu uso a declaração de formato implícita dentro do comando write. Como é que eu faço declaração implícita? Em vez de usar format e 0, eu coloco entre apóstrofo e coloco qual é o formato, entre parênteses e 0. Pronto. Essa é a forma. Isso seria equivalente, ó, só para vocês entenderem. Isso seria equivalente a fazer, ó, fazer assim, ó. Escreva em str no formato 1001, lengtrim, e aqui eu vi escrever 1001 format e 0. Então, essas duas formas são equivalentes, ó. Essa é a forma implícita de definir qual é o formato de escrita. Tá? Eu coloco direto dentro do comando write qual é o formato. Então, eu poderia fazer, escreva na variável str no formato 1001,
E aí o 1001 seria format e 0. Ou eu posso colocar da forma implícita, entre apóstrofos, tá? Entre apóstrofos, definido entre parênteses qual é o formato que eu quero. Então, colocando em 0. Em 0 ele vai aceitar, se tiver um dígito ele vai colocar 1, se tiver em 2 dígitos vai colocar 2, se tiver 3 ele vai colocar 3, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. O que eu quero fazer? Eu quero transformar um número inteiro em um string. Como que eu faço isso? Estou escrevendo lá dentro da variável str esse string. Era um inteiro, passou agora a ser uma cadeia de caracteres. Só que eu não sei qual é o tamanho desse string. Por quê? Porque eu deixei livre aqui, ó. Ele poderia ter 1, poderia ter 2, poderia ter 3, poderia ter, né, depende do tamanho do resultado do lentrim. Então eu também não sei. Como é que eu resolvo isso? Eu uso o trim do str. Sempre faço isso. Para calcular o tamanho, eu uso o lentrim. Para eliminar os brancos, eu uso o trim. Então eu não sei qual é o tamanho, eu vou usar só o que eu sei, que é o trim do string. E lá em cima, vejam que como que nós declaramos o str, né? Eu declarei o str como sendo uma cadeia de caracteres, ó, e coloquei com 50. Na verdade, nem precisa ser 50, né? Porque, veja, o que que é, sei lá, posso colocar aqui 4, já vai, 5 já vai dar 17 mil, por exemplo, 20 mil. Vou colocar 10 aqui, vai, só para ser diferente dos outros, para a gente não confundir, achar que tudo tem que ser 50. 10 aqui já é suficiente para dar aquele formato, né? Então tá com 10 lá em cima, né? O nosso string. O str tem tamanho 10, até 10. Eu vou pegar o trim desse str. Então aqui eu escrevi na tela, eu posso tirar isso, né? Eu não preciso fazer isso, só para a gente saber como é que o que ele está fazendo, para que vocês entendam qual é o resultado dessa operação. Eu mandei escrever na tela, número de caracteres de nome bin, o trim do str. Tá? Então ele vai jogar lá 14 na tela. Aqui, só para vocês entenderem também, eu escrevi essa variável forma desnecessária, eu só criei para a gente ver na tela como que é o resultado disso, né? O que que eu fiz? Eu peguei uma cadeia de caracteres que eu criei aqui, que é simplesmente um parênteses, a letra A, e fechei essa cadeia de caracteres. Concatenei isso com o resultado do trim do str. O que que é o trim do str? Ele vai pegar só aqueles caracteres do str que são diferentes de branco. No caso, ele vai pegar o quê? 14, não número. 14 string, 14 cadeia de caracteres. E vai concatenar com esse A. Vai concatenar isso com um parênteses que eu coloquei aqui entre apóstrofos. Qual vai ser o resultado disso? Parênteses A, 14 parênteses. Forma vai ter esse formato. E aí mandei escrever na tela para a gente ver. O formato será, então, o trim do forma. Porque eu também não sei qual vai ser o resultado desse forma, né? Ele pode ter 3 dígitos, ele pode ter 4 dígitos, ele pode ter 5 dígitos. É um A, formato A alguma coisa. Aliás, lá em cima também a gente colocou o forma com 50. Vamos colocar menos aqui. Vamos colocar mais ou menos a mesma quantidade de strings aqui do str. Não precisa ser 50. Tá? Só para a gente não confundir, achar que tudo tem que ter tamanho 50. Não. Tudo isso para quê, gente? Porque eu preciso escrever uma cadeia de caracteres no arquivo CTL que eu não sei qual é o tamanho. Qual é essa cadeia de caracteres? Se eu olhar aqui para a primeira linha do arquivo CTL, como é que ele começa? Ele começa com o comando D7, um espaço, ponto barra, significa que eu estou naquele diretório, nome do arquivo, que eu não sei qual é o tamanho. Ele pode ter 10 caracteres, pode ter 20 caracteres, 30, até 50. Eu não sei qual é esse tamanho. Então, eu vou ter que escrever uma cadeia de caracteres, então, eu preciso definir lá, format a alguma coisa. A 20, a 10, a 30, a 14, eu preciso saber qual é esse valor. Então, toda aquela operação que a gente fez é para saber qual é esse valor. Qual é o resultado disso? Eu simplesmente vou escrever, ó,
Esses caras aqui são desnecessários. Todos esses aqui, ó, esses 3 aqui, eu vou até escrever isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. As 3 linhas abaixo são desnecessárias e servem apenas para entender o resultado dessa operação com caracteres, tá? Só para isso. Essas 3 aqui eu poderia excluir do programa sem nenhum prejuízo. Tá certo? O que eu preciso de tudo isso? É isso aqui, ó. Estou usando um formato implícito aqui, né? Então, o formato implícito, ele começa com um apóstrofo e fecha com um apóstrofo. Opa, aqui, ó. Né? Fecha com um apóstrofo. O comando write, ele abre, começa com parênteses e termina com parênteses, que está aqui, ó. E isso aqui é a variável que eu quero escrever na tela. Ou na tela, ou no arquivo. Aqui, no caso, eu estou escrevendo no arquivo 10. O que eu quero escrever no arquivo 10? A primeira linha do arquivo CTL, que é d7 ponto barra alguma coisa. Tá? Então, d7 ponto barra, eu não tenho dúvida, eu sei que isso ocupa 7 dígitos. Então, essa palavra vai ter 7 dígitos, A7. O que eu não sei é quantos dígitos tem o trim do nome bin. Isso eu não sei. Mas eu já calculei. Eu sei que o número de dígitos de nome bin é str. Então, eu vou escrever o trim do str, concatenar isso com a palavra a, né? E vou fechar isso com parênteses apóstrofo. Então, eu criei essa linha. O resultado disso vai ser exatamente alguma coisa desse tipo aqui, ó. d7 ponto barra, nome do arquivo. Ok? Parece feio aqui o jeito de, né, muito difícil, mas é muito fácil. Veja que o resultado ali é uma coisinha, só que é dinâmico. Você vai falar, todo esse trabalho para escrever um negócio, um nome de um arquivo, para ser automático, dá trabalho. Né? Eu poderia simplesmente ir lá e contar, como a gente tem feito em vários exemplos, e não teria nada de trabalho para fazer isso. Mas se eu quiser que ele seja automático, eu preciso colocar isso automaticamente dentro do programa. E isso aqui é uma ferramenta muito útil, não esqueçam disso. Está aqui um jeito de fazer esse cálculo, né, de uma forma bem útil. O resto é simples. Eu vou escrever alguma coisa dentro do arquivo, então estou escrevendo aqui no formato 10, no arquivo 10, o que está no formato 201. O que está no formato 201? Andef, parará, parará. Por que eu vou fazer isso? Porque é o próximo comando aqui do CTL. Ó. Depois eu vou escrever options little engine. Depois eu vou escrever title runs. Depois eu vou escrever o xdef. Eu vou fazer isso. Tem coisa que é fixa e tem coisa que pode mudar. O que pode mudar, a gente vai mudar dentro do programa, está variável. Então, por exemplo, NX é uma coisa que pode mudar, depende do usuário. Aqui, o correto seria ter quais são as latitudes e as longitudes. Se der tempo na aula de hoje, a gente pode fazer isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Seria um passo a mais. Em vez de colocar aqui só o NX, eu poderia colocar NX, Pelon e Delta X, por exemplo. Né? NX, Pelon, delta X. Ao invés de colocar os valores aqui, eu colocaria, né, um formato para essas variáveis. E ele escreveria aqui essa variável. Se der tempo, a gente vai fazer isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Seria flexibilizar ainda mais o que a gente tem. Para isso, a gente ia precisar incluir dentro do name list os valores de iniciais de longitude, espaçamento em X, latitude, espaçamento em Y.
É fácil fazer, tá? Se der tempo, a gente vai fazer. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa para NZ, ó. Veja que para NZ já está flexível. Eu coloquei o NZ e já coloquei quais são os níveis que a gente vai escolher, que vai depender da escolha do usuário. Ele vai escolher quantos níveis a gente vai escrever, né? Também aqui, ó, no caso do tempo, quantos tempos? O usuário vai escolher quantos tempos. Qual é o espaçamento, qual é a frequência de saída, também vai ser escolhido pelo usuário. E aqui o nome das variáveis, que não tem muito segredo. Aí isso aqui a gente vai deixar fixo com base no que a gente está fazendo hoje. Olha, a princípio, nosso programa está pronto. Eu vou só compilar para ver se não tem nenhum erro aqui. Acreditem em mim, tá? Vou botar um gfortran ler gra.f mlib e deu um monte de erro. Vamos lá ver o que deu de erro aqui no nosso programa. Ah, dentro do if que eu coloquei, já sei o que é. Aqui, ó, nessa linha onde eu fiz a procura pelo nível vertical, faltou um parênteses aqui, ó. Tá? Tinha faltado um parênteses aqui. Então, cuidado aí na hora que vocês forem fazer. Faltou um parênteses aqui. Vamos ver se era só isso. Não, não era só isso. Ah, provavelmente faltou uma vírgula lá em cima na hora de fazer a declaração. Ele está juntando o ΔT com... Na hora de colocar o name list, eu devo ter esquecido de uma vírgula. Aqui, ó. Então, aqui, ó, no name list, faltou uma vírgula depois do ΔT, ó. Ele juntou as palavras, tá? Agora acho que vai. Eu espero que vá. Vamos ver. Ainda não. Tem mais um. Siglabs, Novin, Freakout, MaxVert. Ah, eu não defini o MaxVert. MaxVert. Está dentro do name list, ó. E a gente não definiu o que é o MaxVert, tá? Então a gente precisa definir dentro do programa, fazer a definição de tipo. Então, MaxVert para a gente é R$1. Ah, é que eu coloquei aqui MaxLev. E lá dentro eu chamei de MaxVert. Então tá, é aqui, ó. Troca o MaxLev que eu tinha criado por MaxVert. Tá embaixo do Siglabs. E aí foi. Só corrigindo uma coisinha aqui, ó, porque ele escreveu grudado lá embaixo, quando a gente fez a identificação. Número de caracteres de nome BIM, ó, coloca aqui um espacinho, para ele não ficar grudado, só isso. Mas funcionou, tá rodando. Já vou mostrar para vocês o resultado.